Continuamos do último capítulo, no beco onde Patrick e Swallow encurralaram os ladrões. Eles observam que seus pertences estão intactos e tremem ao pensar que, se algo acontecesse às roupas do chefe, poderia deixar Renai irritada mais uma vez. O chefe dos ladrões toma a frente e fala para os outros não se mexer. Em seguida questiona nossos protagonistas e em como eles os encontraram. Patrick fala que eles escolheram as pessoas erradas para roubar, e alerta que ainda não é tarde demais para devolver seus pertences. O líder dos ladrões questiona qual garantia eles teriam de que poderiam ir em paz, enquanto pensa que não faz sentido que eles foram encontrados em tão pouco tempo, a menos que seus perseguidores fossem monstros. Ele pega a costela e pergunta se o osso era importante para os nossos personagens. Ao que Patrick responde que é claro, já que é o seu corpo. O líder dos bandidos joga o osso para cima e grita para todos correrem. E, enquanto Patrick tenta proteger sua costela, um bandido surge das sombras, o golpeando na cabeça, assustando o bandido que nota que não houve nenhum dano. Swallow, vendo o ocorrido, pensa que a situação está feia, enquanto é atacado pelas costas, mas a lâmina quebra e o bandido acaba capturado pelo chefão. Swallow grita para todos ficarem parados, enquanto Patrick imobiliza os outros. Na masmorra núcleo antigo, Mels e Renai tomam um chá, enquanto conversam sobre o tempo que já passou desde a saída dos nossos guerreiros. A homúnculo pensa se está tudo bem de elas estarem descansando, enquanto seu mestre pode estar passando fome. Mels tenta consolá-la, falando que ela estava se preocupando demais e que não há nenhuma chance de um ser tão grandioso pular refeições. Ao que Renai responde que ela estava certa, que não tinha nenhuma chance de que Swallow e Patrick estivessem sofrendo em um mero vilarejo. Depois da ação, Patrick fala que esses humanos o surpreenderam um pouco, mas que ele imaginava que eles teriam um mapa ou algo do tipo, já que eram ladrões. Quando o Cavaleiro da Morte decide limpar a bagunça, Rosalina implora para que deixem os outros em paz, afirmando que ela é a culpada por tê-los roubado. Tots puxa a garota, gritando para que se levante, pois isso não os faria perdoá-los. Swallow, deitado na calçada, fala para Patrick resolver isso, que se aproxima dos bandidos, até que a garota puxa um totem e começa a rezar, chamando a atenção de Patrick, por causa da aura que emanou. Ele questiona a criança onde ele conseguiu o totem, enquanto pensa que é um rosário em forma de fênix, que se assemelha a uma cruz invertida, e que a mana que ele sentiu era mana de vigilância. O esqueleto grita para o chefe que os moradores da vila estão sendo observados por alguém, e que depois que a garota orou enquanto segurava o rosário, ele liberou essa mana, o que significa que ele se ativa com certas condições, e se eles descobrissem essas condições, eles poderiam descobrir o que o dono do rosário está planejando. Patrick fala que eles devem mudar sua abordagem para trabalhar com os humanos e que ele tem uma ideia incrível. Ele se desculpa com os bandidos, explicando que não os atacou por eles terem os roubado, mas porque receberam um decreto real para não deixar nenhuma pista daqueles com quem tiveram conflitos. Patrick inventa que eles são de uma organização secreta que recebe ordens diretas da realeza do Império, os Cavaleiros das Sombras, Fog of Roano. Os bandidos questionam por que deles estarem em Harstin, ao que Patrick responde que eles estão lá para salvar a vila, e que ele está indo contra o decreto real, os mantendo vivos, apenas porque precisam de informações deles. Os bandidos começam a cochichar entre si, falando que o cavaleiro veio para salvar a vila e que a sua majestade não os abandonou. Eles falam que vão ajudar, enquanto se alegram que finalmente acabaram com essa vida decadente. Patrick fala para o chefe que a persuasão está concluída.
e que essa classe baixa é ótima em aceitar o que lhes é dado. Ele fala que, já que chegou nesse ponto, eles terão que trabalhar também, dizendo que ele ficará de olho no capitão e que o nosso chefe deve ficar com as pessoas e tentar se aproximar delas. Swallow questiona a missão e Patrick justifica que é mais fácil para o chefe, que parece um mendigo, se aproximar das pessoas do que ele, que é um cavaleiro de armadura completa. Ele finaliza dizendo para o chefe se misturar, seguindo o que eles fazem. Swallow pensa na rotina dos humanos dessa vila, de que eles devem passar a maior parte do dia dormindo, que a maioria dos que estão acordados devem estar em constante estado de confusão, e mesmo trabalhando, provavelmente fazem isso pela metade, e que ele não consegue vê-los tendo qualquer motivação. Esse pensamento ilumina o nosso chefão, que acha que só precisa agir como sempre fez. Patrick fala que não sabe como ele chegou a essa conclusão, e que acha que não será tão fácil assim. Ele avisa que o nosso chefe precisa investigar a religião que distribuiu os rosários, e pede para que ele não esqueça disso, que quanto mais rápido as informações forem extraídas, mais rápido eles irão para casa descansar. Passa-se um pouco de tempo e vemos a população fazendo centenas de perguntas, uma atrás da outra, enquanto Swallow se arrepende, pensando que é extremamente difícil se aproximar deles e que mal consegue respirar. Tentando seguir o plano, ele pergunta a uma criança sobre o que ela estava curiosa. Um garotinho que estava puxando sua roupa pergunta se o chefe já teve a chance de conhecer os heróis Bern e Win pessoalmente. Mas Swallow fala que não faz ideia de quem sejam, enquanto pensa que os nomes são familiares. Rosalina se aproxima e pede desculpa por tê-lo roubado, sendo respondido que estava tudo bem, já que eles recuperaram os pertences. Toss fala que assumirá o comando lá, enquanto o capitão estiver afastado, e que foi instruído para atender às solicitações do chefe o máximo possível. Ele fala que, se ele quiser saber da situação atual da vila, seria mais rápido ver com os próprios olhos, e que se estivesse tudo bem, ele poderia guiá-lo imediatamente. Enquanto Swallow pensa o porquê dele estar fazendo isso agora, claramente não querendo ir a lugar nenhum. Ele repensa, sabendo que se ficar vai ser bombardeado com perguntas, então fala que é uma boa proposta e fala para irem imediatamente. Na área residencial da vila, Swallow nota que está tudo vazio e questiona onde estão os moradores, ao que Toss responde que ele entenderia quando abrirem a porta, exibindo pessoas que morreram de fome. Ele explica que nessa vila não se pode nem mesmo roubar comida dos vizinhos, porque não há nada, e que, mesmo os que estão vivos, não sabem quando irão morrer de fome. Swallow pensa que havia algo que o deixou curioso, que normalmente, quando uma vila enfrenta a fome, a ira seria direcionada ao Lorde do território, e os cidadãos revoltados se levantariam com tochas e forquilhas. Mas por que as pessoas da vila estão morrendo de fome sem resistência? Ross questiona se o chefe não estava curioso porque não havia revolta popular e porque a vila estava tão silenciosa. De volta na masmorra, Mels fala que queria ir para Harstin com o Lord Swallow e que se sentia vazia ficando para trás. Renai a conforta, falando que lhes foi confiada a segurança da masmorra e que nada poderia ser mais importante, por ser a prova que receberam a confiança do chefe, enquanto pensa que ele definitivamente está confiando nela e não em Mels. A rainha demônio se anima, falando que não percebeu o que estava na sua frente, e a homúnculo fala que ela, a gata ladra, quer dizer Mels, precisa estar sempre em alerta, porque nunca se sabe quando os humanos vão invadir. A rainha fala que fez a ronda há 10 minutos e que não precisa se preocupar, então fala que vai checar novamente só para garantir.
Usando a magia de nível intermediário, Olho Invasor, e notando que alguém realmente invadiu, sendo um invasor solo. Elas se preparam, sentindo o invasor chegar, mas Renai nota que a invasora, na verdade, é a grande chefe de uma das 7 masmorras malévolas, Elizabeth Bathory. Renai serve uma bebida para a chefe, enquanto se desculpa por não recebê-la adequadamente. Ao que a mulher responde que, se ela quer fazer uma recepção calorosa, então que lhe ofereça o seu sangue. Então ela questiona quem é a outra garota que estava à mesa, fazendo Mel se apresentar com suas frases de efeito de sempre. Em seguida, Renai apresenta a grande chefe, deixando a rainha demônio intrigada, perguntando se ela ficar na masmorra para sempre, poderá conhecer todos os chefes das masmorras antigas, deixando o homúnculo irritado só de pensar na possibilidade. Enquanto é servida por um lacaio, Elizabeth recebe a notícia de que o grande chefe do núcleo antigo saiu. Então ela questiona se eles saíram sabendo da situação em que estão, sendo questionada pela Renai sobre o que aconteceu. Elizabeth fala que as aldeias próximas ao seu castelo foram destruídas e que estavam manchadas de sangue, mas que não haviam corpos. Mas as manchas de sangue apontavam todas na mesma direção, como se fossem um caminho. Ela fala que o número de pessoas que poderiam fazer isso era muito menor do que elas pensavam, e que a maioria dos mortos-vivos não tem inteligência, sendo que os poucos que têm são conhecidos pelo título de ancião, e que o fato de haver um exército de mortos-vivos se movendo em uníssono significa que alguém os está liderando. A mulher fala que suspeita ser obra de Erebos, o Senhor dos Mortos. Ela fala que não tem nenhuma evidência disso, mas que precisa avisar o Swallow e questiona se havia algum monstro para levar a mensagem, sendo respondido que a masmorra estava vazia, mas que elas confiavam no grande mestre, deixando Elizabeth abismada e dando a deixa para Mel se oferecer para ser a mensageira, enquanto se anima com a oportunidade. Voltando à vila, Toss explica que tudo começou pouco depois da calamidade atingir Harstin. Alguém incendiou o campo, que se espalhou rapidamente, reduzindo a cinzas as safras que estavam prestes a serem colhidas. Após isso, rumores começaram a se espalhar de que todos os grãos de onde a calamidade havia se espalhado estavam contaminados e que, no momento que colocassem na boca, contrairiam uma praga mortal, transformando Harstin em uma cidade amaldiçoada. À medida que a notícia se espalhava, até o imperador desistiu de Harstin, e todos os moradores caíram em desespero. Mas, mesmo nesse desespero, havia esperança. Um casal de camponeses ricos surgiu com bastante comida. Por não terem sofrido com o incêndio, eles distribuíram comida para os moradores, fazendo alguns acreditarem que deveriam trabalhar juntos para sobreviver. Mas quando as esperanças estavam se renovando, o casal foi encontrado morto em sua casa. Mais alguém que precisava da comida os atacou, e depois disso, ninguém confiava em ninguém na aldeia. As pessoas se trancaram em casa para evitar serem roubados, e morreram de fome. Por causa dos rumores dos grãos contaminados, ninguém os toca, mas felizmente o pessoal do beco não morreu de fome. Swallow questiona se, ao contrário do que os rumores dizem, as pessoas ficariam bem mesmo comendo esses grãos. O Toss responde que, até o momento, sim. O nosso chefe pensa que os grãos não tiveram contato com seu corpo, então não tinha como eles estarem contaminados. Eles chegam na próxima parada, uma pilha de corpos dos moradores. Toss afirma que esse é o resultado da complacência deles, e fala que o casal que os ajudou tinha uma filha, falando que os pais de Rosalina também estão na pilha. Swallow observa os soldados que estão fazendo guarda aos corpos, e pensa que o Lorde do Território é suspeito, e que os métodos comuns não serão o suficiente para descobrir agendas ocultas. Em outro lugar, vemos Patrick segurando um ovo, enquanto fala que ele roubou o ovo da arpia, para esse exato propósito, já que elas viriam procurá-lo, e que tinha um ótimo plano com isso,
mas ninguém disse para ele que o bando delas seria tão grande. Vemos centenas de arpias voando para Harstin. Enquanto isso, uma mulher segurando uma vela encontra seu irmão pendurado. Ele fala que, pelo menos, ela deve viver, a chamando pelo nome de Lara. Ele se aproxima e repete para ela lembrar de que ela deve viver. Então a garota acorda do pesadelo aos gritos. A serviçal, ex-auxiliar do conde, questiona se a senhora teve outro pesadelo. O nome da garota é Lara Zineviere Etark, Lady de Harstin. Ela se levanta e vai até a janela para tomar um ar, enquanto pensa que fazem algumas semanas desde que ela se tornou a senhora de Harstin. Mas ela ainda lembra do dia em que seu irmão morreu, dia em que sua família fugiu com grandes riquezas, e pensa que Harstin ainda não conseguiu se recuperar e que a única maneira dela sobreviver nessa situação é trazer Harstin de volta à vida. Mais tarde, ela conversa com uma pessoa misteriosa, falando que essa pessoa prometeu a salvação, garantindo que ia protegê-la e ao seu território. A pessoa misteriosa fala que era verdade, ao que a senhora grita para que ele olhe pela janela e diga se era essa a salvação prometida. O homem fala que não descumpriu sua promessa e que em breve todos os problemas desse lugar seriam resolvidos. Lara pensa que o homem nunca fala nada específico, mas que ela só pode acreditar nele. O homem abre um sorriso sombrio e fala que tudo está ocorrendo bem e que em breve todos os seus problemas irão desaparecer. A secretária surge, relatando sobre o ataque de arpias perto do portão norte, e que dizem que um cavaleiro apareceu e parou o ataque sozinho. A mulher questiona quem era o cavaleiro e a quem ele servia, mas a secretária fala que o guarda do portão perguntou, mas o cavaleiro ficou em silêncio. A senhora ordena que tragam o cavaleiro até ela. Logo, Patrick se ajoelha, cumprimentando a senhora de Harstin, a lisonjeando como de costume entre nobres. Ele observa que a garota não parece governante, e julgando pela idade dela, deve ser irmã do senhor anterior. Lara questiona o nome e a casa a quem o cavaleiro serve, mas ele responde que não pode revelar. Ela pergunta se há algo que o cavaleiro deseja. Patrick fala que deseja comida, pensando que, dependendo do que ela responder, ele poderá aprender mais sobre a situação atual do castelo. A secretária responde que está certo, fazendo Patrick pensar que não havia escassez de comida ali, e o deixando com ainda mais dúvida do porquê deles permitirem que a vila passasse por tantas dificuldades, além da estranha energia que ele sentiu por ser um morto-vivo, o fazendo sentir a estranha sensação de parentesco com um homem encapuzado na sala. Patrick pede para fazer uma pergunta, então se dirige para o homem, questionando quem é ele. De volta nos becos, Patrick relata o ocorrido para Swallow, que questiona por que ele deixou aquelas pessoas vivas, mesmo ele tendo sentido algo estranho. Ele explica que não ia vascar essas pessoas só por isso, porque alguns necromantes expelem energia de morto-vivo e também praticam magia negra, e que eles estão aqui para resolver o problema que o chefe causou e não destruir tudo que resta, questionando se Swallow quer que ele entregue sua carta de demissão. Swallow conta que aprendeu sobre o pensamento dos moradores a respeito dos grãos e que não conseguiu falar com Rosalina, que não parava quieta. Patrick lamenta não terem levado Mels, porque eles não tinham nenhuma magia de controle de mente. Então exibe uma bolsa de comida, falando em ganhar a simpatia da garota com isso. E por hoje é só, gente fina. Se vocês curtiram e assistiram até aqui, considerem se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que vocês acharam. Se eu devo continuar narrando ou se eu trago de volta o nosso bom e velho amigo Antônio. Tá com vocês agora. Até a próxima.